Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Nós vamos para a nossa segunda ministração na série Na Caverna. Os nossos primeiros personagens, nós falamos sobre Ló e suas filhas que estiveram na caverna por não terem ouvido a Deus. Hoje nós vamos para o texto de Juízes, capítulo 15, e vamos ver aí um outro personagem que esteve na caverna. Juízes, capítulo 15, personagem bem conhecido. Juízes 15, o verso de número 8. E aí então nós vamos mais uma vez aprender sobre a situação de um personagem que passa pela caverna e o porquê que ele foi parar na caverna. E claro, tirando lições para as nossas vidas. Juízes capítulo 15, o verso de número 8, que diz assim: E Sansão os feriu, impondo-lhes grande matança. Depois disso desceu e foi habitar numa caverna da rocha de Etã. Lendo novamente: E Sansão os feriu e impondo-lhes grande matança. Depois disso desceu e foi habitar numa caverna da rocha de Etã. Amém? Sansão, a gente conhece um pouco da história dele. Esses dias falamos a respeito dele. Ele é filho de Manoá. Desde do seu nascimento, ele então já nasce com o voto de Nazireu, que envolvia várias coisas. Dentre elas, não cortava o cabelo, não podia consumir bebidas alcoólicas, não podia tocar em nenhum tipo de cadáver. Mas o que a gente, quando olha para a história de Sansão, vê que ele despreza tudo isso. Que ele faz festas regadas a bebidas, ele toca num cadáver de um animal, ele também depois acaba revelando o segredo da sua força e tem o seu cabelo cortado. Mas aqui, quando a gente chega no capítulo 15, a gente descobre então que ele foi parar numa caverna. E se a gente fizer o caminho de volta, a gente vai então mais ou menos entender o porquê que ele foi parar nessa caverna. Inicialmente, quando a gente começa a voltar, ele vai para a caverna depois de ter matado um grupo de filisteus. Isso você verá quando você lê o capítulo 15. Então ele vai para a caverna depois de ter matado um grupo de filisteus. E ele matou esse grupo de filisteus porque os filisteus mataram a sua ex-esposa e a família dela. E eles mataram a ex-esposa de Sansão e a família dela porque antes Sansão tinha colocado fogo na plantação dos filisteus. E Sansão colocou fogo na plantação dos filisteus porque o sogro dele havia pego a esposa dele e dado a outro homem. E ele ficou bravo, então ele foi lá e colocou fogo. Os filisteus ficaram bravos, foi lá e matou a família da ex-esposa dele. Ele ficou bravo, foi lá, matou os filisteus e depois foi para a caverna. Mas por que que o sogro dele deu a filha em casamento a outro? Porque Sansão foi embora. Ele achou que Sansão tivesse abandonado a sua filha. Sansão ficou muito tempo longe. E Sansão fez isso porque na festa de casamento deles, ela traiu a confiança dele, contando o segredo, um segredo lá do mel, da onde que ele tirou o mel, que era lá da carcaça do leão. Ela contou para os colegas dela, para os amigos dela, para que eles não sofressem ou não perdessem uma aposta com Sansão. Então, Sansão vai parar lá na caverna por conta dessa sequência de eventos que começa lá na festa do seu casamento. A esposa, ele apresenta um enigma para os convidados, a esposa o atormenta até que ele conta para ela conta para eles, e aí então começa essa sequência de ataques um contra o outro, e Sansão fica sem a esposa e vai parar na caverna. Só que a gente conhecendo um pouquinho mais a história, e olhando para o capítulo 14, a gente descobre que tudo isso aconteceu porque Sansão também deixou de ouvir a Deus. Veja aí capítulo 14, o comecinho do capítulo 14 vai dizer que Sansão desceu a uma cidade chamada Timnate, ou Timnate, e ali viu uma mulher das filhas dos filisteus. Quando ele subiu para casa,
disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher em Timnate, uma das filisteias, trazei-a para que seja minha esposa. Mas seu pai e sua mãe responderam: acaso não há mulher entre os teus parentes, nem entre todo o nosso povo, para que vás tomar mulher entre os filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse a seu pai: toma-a para mim, porque ela me agrada muito. E a história vai continuar, e Sansão, nessa queda de braço com seus pais, ele vence, e ele se casa com esta mulher. É fato que quando a gente lê Juízes, a gente sabe que Deus queria punir os filisteus, e ele iria usar a vida de Sansão para que isso acontecesse. Mas o que acontece é que Sansão escolhe caminhos errados. Ele desobedece aos seus pais, ele segue fazendo as coisas que não deveria fazer, e olha que interessante, mesmo sendo desobediente, Deus ainda mantém o seu propósito, o seu plano de punir os filisteus. Não era para ser da forma como foi, mas Deus cumpre aquilo que ele havia determinado que iria fazer. Mas Sansão experimenta tudo isso porque ele não ouviu a Deus por meio da vida dos seus pais. Deus falou com ele, dizendo, por meio dos seus pais: não vai atrás dessa moça, não case com essa moça. Olha, tem moças aqui da nossa tribo, do nosso povo. Case-se com ela, ou com elas, ou alguma delas aí, escolha. Mas Sansão disse: não, é esta que me agrada. Esta é a mulher para mim. Eu não tenho outra opção. Eu quero essa mulher. E então Sansão bate o pé e casa-se com esta mulher. E aí a história você já sabe. Ele se casou, fez a festa, lançou um enigma. A mulher descobre qual é o enigma, trai a confiança dele, ele fica bravo, vai embora. Quando volta, a esposa já não é mais dele, é de outro homem. E aí então ele fica bravo, vai lá, coloca fogo na plantação dos filisteus. Os filisteus vão lá e matam a ex-esposa e a família dela. Ele fica bravo, vai lá e mata os filisteus e foge para a caverna. Bom, mas isso, a história não termina aí. Depois ele ainda vai matar mais filisteus, cumprindo o propósito de Deus. O que a gente quer ressaltar nesta manhã é que ele foi parar na caverna, assim como o primeiro grupo, Ló e as suas filhas, porque não ouviu a Deus. E no caso de Sansão, não ouviu a Deus por meio dos seus pais. Ele não escutou o conselho que os seus pais deram. Ele simplesmente bateu o pé e disse: é isto que eu quero. E aqui então a gente já aprende uma lição e a transmite aos irmãos, principalmente aos jovens solteiros, adolescentes solteiros, crianças que estão aqui, que ainda estão debaixo da orientação de papai e mamãe. Vocês precisam em todo tempo obedecer a Deus por meio das orientações que ele dá por meio de seus pais. Quando seus pais dizem sim, é sim. Quando eles dizem não, é não. Quando eles dizem espera, é para esperar. E quando qualquer filho de qualquer idade tenta burlar esta lei, tenta passar por cima disto, acaba se prejudicando. Por isso, os filhos têm que ouvir pai e mãe em tudo. Mãe, eu quero o Danone agora. Não, agora não. Beleza, agora não. Não faça birra. Não fique lá insistindo, porque papai e mamãe disse não. Pai, eu quero sair com os meus colegas. Filho, hoje não, deixa para amanhã. Hoje não, deixa para amanhã. E são muitas as histórias que a gente tem ouvido de filhos que perderam a vida porque não ouviram pai e mãe. Ou não ouviram aquele que estava sobre ele como responsável, como um avô. Recentemente tivemos um acidente que uma jovem morreu porque o avô disse: olha, não vai. E ela tinha completado 18 anos naquela semana e ela disse: agora eu sou maior de idade, eu faço o que eu quiser. E foi viajar com os amigos, o carro sofreu um acidente e essa jovem morreu. Jovens, ouçam os seus pais. Às vezes o papai e a mamãe vai dizer: olha, essa moça não, ou este rapaz não, mas aquele ali é muito joia. Ouça. E nessa experiência nossa de ministério pastoral, quase sempre que a gente lida com casais com um problema,
A gente vai cavucando, vai conversando e vamos chegar lá nos pais. O que seus pais achavam do relacionamento? Ah, meus pais não gostavam. E mesmo assim vocês se casaram? Mesmo assim a gente se casou. Muitos problemas que levam à caverna, que levam a situações como Sansão viveu, passa por não ter ouvido pai e mãe na questão de profissão. Ah, eu vou mudar de emprego, eu não aguento mais essa empresa. O pai às vezes vem, a mãe vem, não fica. Não é hora de você sair, aguarde mais um pouco. E os filhos que obedecem acabam experimentando a bênção de Deus. O livro de Provérbios é recheado de orientações aos filhos para que ouçam os pais, para que ouçam o conselho do pai, o conselho da mãe. Então, jovens que estão aqui, solteiros que estão aqui, aqueles que ainda estão debaixo da orientação de pai e mãe, sempre ouça seu pai e a sua mãe. Paulo, quando fala aos Efésios, ele vai falar sobre isso. Obedecei a vossos pais. E alguns de vocês têm pais que não são cristãos. Ouça eles também, porque Deus fala por meio deles. Deus usa pais que não são cristãos para te orientar também. Então, ouça, sempre ouça. Então, esta é o primeiro recado que eu tenho, baseado nesse texto, para os jovens. Mas nós temos também um recado para os pais. Pais, tenham a coragem de falar para os seus filhos aquilo que Deus mandou você falar. E às vezes vai ser algo bem chato, vai ser algo bem desagradável, vai ser um não, ou vai ser o espere, ou vai ser algo até mais direto. Pais, não tenham medo, não tenham receio. Não ache, ele já é grande, ele já sabe o que faz. Gente, não sabe. Os solteiros, os jovens não sabem, precisam da orientação de pai e mãe. Ah, mas já tem 20 anos. Não sabe. Precisa da orientação de pai e mãe. E se Deus te colocou ali como pai e mãe, é sua função chegar, sentar e falar: olha, não concordo com isso. Não te abençoo nisto. Se você for, você está em desobediência e não tem a minha bênção. Chega até a arrepiar, não chega? Que eu não quero fazer isso, não há vontade de fazer isso. Naquela primeira birrinha pelo Danone, a vontade é de entregar o Danone. Mas é aí que começa o treino para você, pai, para você, mãe, ser firme. Não é não. Deixa ir dormir chorando. Porque lá na frente, aquele nãozinho que você deixou de falar, enquanto ele era pequenininho, agora com ele com 20 anos, você não vai ter coragem de falar. Porque você nem treinou isso. Então senta o seu filho, e eu vi isso acontecer numa família. Um jovem queria namorar uma moça e os pais não queriam. E aí então, eu na época nem casado era, eu me lembro que eu usei essa expressão para eles: olha, vocês como pais têm que ser autoridade, têm que falar que não abençoa. E ponto, e deixa ele. E eles então foram falar com o filho: filho, nós não queremos esse relacionamento e não abençoamos esse relacionamento. Se você quiser continuar, você continua por conta. E o rapaz peitou os pais e continuou. O final foi trágico, porque a moça o traiu e ele perdeu o ano da faculdade que ele estava fazendo, uma belíssima faculdade, que depois ele conseguiu, pela graça de Deus, retornar. Mas olha, uma série de coisas foram dando errado na vida dele. Os pais precisam ter coragem de falar não, ou de dizer sim. E se disser sim, estamos juntos. Se acontecer alguma coisa errada, nós estamos juntos. Pais, nós fomos colocados nessa posição por Deus para sermos como os pais de Sansão foram. Dizer: filho, não. Mas os pais de Sansão depois amoleceram. Ah, tá bom. E foram lá e buscaram a moça. E naquela época essa expressão de buscar era buscar mesmo. Eram os pais que saíam de casa, iam até a casa da moça, já levando a malinha de roupa para a moça, porque a família deles tinha o jeitão de se vestir. Então eles levavam a malinha com a roupa, traziam a moça até a casa deles para morar lá na casa deles. Em algumas culturas lá no Oriente até hoje é assim. As famílias moram em prédios, né? Cada andar é para uma família.
dos filhos, né, que se casam, cada um fica num andar e tem uma cozinha que é comunitária. Todos ali cozinham e fazem as refeições juntas. Então, nessa época, era literalmente isso. Eu vou lá buscar a esposa para o meu filho e trago ela para cá. E eles fizeram isso. Eles não tiveram a coragem que precisava, e a gente sabe que por trás de tudo isso tinha o projeto de Deus. Não a aprovação de Deus, mas o projeto de Deus. Mas quanto a nós, para que você não vá parar numa caverna, num relacionamento complicado, jovens, escutem os seus pais. Pais, para que você não veja os seus filhos indo parar numa relação complicada, causando problemas, muitos problemas para gerações futuras, tenham a coragem de dizer não. E aí, claro, pai e mãe precisam ter um bom diálogo, né? Os dois precisam pensar igual. Porque às vezes a mãe diz não, o pai diz sim, ou vice-versa. E aí os dois ficam degladiando e os filhos ficam lá sem saber qual decisão tomar. Primeiramente, então, pais, ambos, marido e mulher, sentem-se e conversem. O que nós achamos sobre este assunto? Concordamos? Há dúvida no coração? Se há dúvida no coração de um dos dois, então vamos esperar, vamos dizer para o nosso filho esperar. Filho, espere um pouco. Ah, mas pai, quanto tempo? Não sei, espere um pouco. E disso ele espera. Não vai morrer de esperar. E aí a hora que o casal tiver um acordo entre si, não, estamos em paz para essa decisão, vamos lá e entregamos a decisão para o filho, e ao filho cabe obedecer. Sansão foi parar na caverna porque ele simplesmente não ouviu pai e mãe. E eu não sei se vocês acham pouco, mas quando ele está na caverna, se você continuar lendo a história, como a cidade onde ele estava era dominada pelos filisteus, os homens da cidade foram falar com Sansão. Sabe quantos homens da cidade foram falar com Sansão? 3. 3.000 homens foram lá na caverna falar com Sansão. E eles falaram assim: ô Sansão, você vai quebrar a gente dessa forma. Os filisteus estão aí querendo nos matar por tua causa. E a gente está aqui para pedir para você se entregar. E aí Sansão então conversa com eles e fala: vocês não vão me matar? E eles disseram: não, nós vamos só te amarrar e a gente te entrega para eles. E Sansão aceita. E então Sansão é amarrado e é entregue aos filisteus. Olha a situação que um homem forte, um homem cheio de si, está vivendo, porque lá atrás ele não ouviu pai e mãe dizendo: não casa com essa moça. Olha a confusão que ele se meteu. E por fim, o que vai acontecer no capítulo 15? É que a hora que ele chega diante dos filisteus, logicamente ele arrebenta com as cordas, pega uma queixada de jumento e mata um pedaço de osso e mata um monte de filisteus, milhares de filisteus. Se minha memória não falha, aí no capítulo 15 você vai ver que ele matou muitos filisteus. Pior, ele aprendeu a lição? Sim ou não? Não. Porque a gente sabe que depois ele ainda vai encontrar uma outra mulher chamada Dalila. Olha o que um rapaz que não obedeceu pai e mãe lá atrás, olha o que ele fez da vida dele. Um cara com muito músculo, mas com pouco cérebro. Um rapaz que poderia ser um sucesso, mas foi um fracassado no amor, porque não obedeceu pai e mãe. Os nossos filhos também poderão ser fracassados no amor, se a gente não ensiná-los a obedecer. Se nós não ensiná-los a que, quando eu digo não, é não. Obediência é imediata, não é para depois. Filhos, aprendam a obedecer imediatamente. O pai falou não ou falou sim, vai fazer. Falou não, parou. Não questiona mais nada. Não tente ganhar no grito. E pais, não deixem seus filhos ganhar no grito. A gente lembra dos nossos tempos passados, e não tem como não lembrar dos nossos pais à moda antiga, que se a gente, questionasse, era um questionamento só, porque alguma coisa vinha de lá para cá, ou uma mão com 5 dedos, ou um tamanco, uma cinta, chinelo, o cabo do ferro. Lembra disso? Aquele que antigamente o cabo de ferro não era grudado, ele tinha uma tomada, né?
Então tirava dali, aquilo ali era uma arma. E ai de quem falasse, ih, pai, não tem querer, meu filho. Não tem querer, tem obediência. Então a galerinha que está aqui, acorda para a vida. Você precisa simplesmente obedecer pai e mãe, porque Deus fala por meio do seu pai e da sua mãe. Pais, vocês têm a responsabilidade de educar os seus filhos, porque Deus fala através de vocês. Ou vocês são canal de bênção na vida deles, ou vocês vão estragá-los. E pior, eu acredito que os pais de Sansão eram vivos quando tudo isso aconteceu. Já imaginou ver o teu filho na festa de casamento com uma mulher que não o respeita? Depois, ver o seu filho abandonando essa mulher porque ela não o respeitou. Depois, ver o seu filho tentando reatar o casamento, mas a mulher já casou com outro. E agora ele está lá sofrendo. Está sofrendo tanto que foi capaz de colocar fogo. A gente viu o fogo pegando aqui na região, mas não foi Sansão, não. Mas ele fez algo parecido. Incêndio criminoso. Quer dizer, eu não estou dizendo que aqui foi, né? Tudo indica que possa ter sido. Mas Sansão foi lá. Imagina os pais assistindo tudo isso. Depois saber que a ex-nora deles foi assassinada junto com a família por causa de quem? Por causa de Sansão que colocou fogo. Aí meu filho, como que ele está? Ele está matando quem matou a ex-esposa dele. E você, pai, assistindo tudo isso. Que legal. Tudo porque você não teve coragem de dizer não. Gente, a caverna é terrível, mas pode ser evitada. Para os filhos, ouvir os pais, ouvir a Deus por meio dos pais. Os pais falarem com os filhos aquilo que Deus mandou falar. Não é complicado. É difícil humanamente falando, mas é possível pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Que Deus possa conduzir a cada um de nós para esta vida, para que a gente não tenha que ficar passando por estas cavernas. Vamos orar. Deus, agradecemos pela Tua palavra e colocamos nossas vidas para que sejamos, primeiramente, filhos que ouvem os pais, que ouvem ao Senhor por meio dos pais, e pais que falem com os filhos aquilo que o Senhor mandou. A história de Sansão é triste, o final da vida dele é triste, e isso tudo tem muito a ver com a desobediência dele aos pais, ao Senhor, tem muito a ver com a atitude que os pais poderiam ter tido com ele, e não estamos nos esquecendo dos propósitos do Senhor a serem cumpridos por meio da vida de Sansão, que teriam sido cumpridos se ele tivesse tomado outro rumo, rumo de obediência aos seus pais. Oramos pelos nossos jovens aqui, os filhos, desde os menores até os maiores, que possam obedecer a tua voz, que é dita a eles por meio dos pais. E que os pais tenham a coragem de fazer o que precisa ser feito, sem medo de errar. Porque quando fazemos a tua vontade, nós não erramos. Nós promovemos a tua glória e livramos os nossos filhos, inclusive, da morte. Muito obrigado por esta palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.